Salve, salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é o Klinger e hoje tô recebendo uma convidada super especial, a doutora Bianca Balzano, ela que é do Instagram Infecto para Gestantes, especialista em infectologia para gestantes e vai falar com a gente um pouco hoje sobre a toxoplasmose na gestação, um tema muito complexo, com muitas dúvidas, e ela vai dar essas dicas pra gente hoje a respeito do diagnóstico, do tratamento e sobre algum senso comum que a gente tem quando fala da transmissão. Obrigado, Bianca, por ter aceito o convite e vamos começar? Bora começar. Primeiro, queria agradecer pelo convite. Adoro o InfectoCast e falar sobre infecção na gestação é sempre um tema muito pertinente. Exato. Bom, a gente vai estar usando, né, a nota técnica de 2020 e o manual de gestação de alto risco que foi liberado pelo Ministério em 2022. Então, a toxoplasmose é causada pelo parasita do Toxoplasma gondii, né? Na maioria das vezes a infecção é pelo oocisto, né, Bianca? Isso, a toxoplasmose, ela é uma zoonose, né, de distribuição mundial que é causada por um protozoário que a gente chama, como você falou, de Toxoplasma gondii, que pode ser transmitido da mãe para o bebê pela forma evolutiva que a gente chama de taquizoíta, que é a forma associada à infecção aguda e que passa pela placenta, né, podendo chegar para o bebê e fazer a contaminação. Mas, sem dúvida, a gente sabe que hoje a toxoplasmose ela é uma doença de transmissão hídrica e alimentar. Tanto que quando a gente vai procurar, né, onde estão os casos de toxoplasmose no Brasil, em boletins epidemiológicos, ela está no boletim epidemiológico de transmissão hídrica e alimentar. Isso é muito importante a gente estar frisando, a gente tem que entender isso, porque aí a gente já quebra um mito, que é a história do gato, né? Todo mundo associa a toxoplasmose à doença do gato. Quantas histórias horrorosas eu já escutei de gestantes e familiares de gestantes em relação ao gato. E, na verdade, o gato realmente faz parte do ciclo, né? É o único hospedeiro definitivo da toxoplasmose que a gente tem, mas a infecção a gente não pega diretamente dele. A gente pega pela alimentação. O oocisto, que é eliminado nas fezes dos gatos, a gente vai se contaminar consumindo água, frutas e verduras que estão contaminados com esse oocisto, que o gato libera as fezes e contamina o solo e o meio ambiente. E a gente sabe que no Brasil, é uma informação muito importante, a água é o principal veículo de transmissão da toxoplasmose no Brasil, né? Além disso, a gente também tem a contaminação pelo consumo de carnes cruas ou mal passadas com o cisto tecidual do Toxoplasma gondii, né? E também é uma outra forma de contaminação que a gente, se colocar por peso no Brasil, ela é menor quando comparada à contaminação pelo oocisto na água, frutas, verduras e legumes. Certo, mas lá no manual, Bianca, eles ainda trazem a questão do gato, né? Porque, apesar de estar lá escrito, né, é uma forma de contágio. É pequena, mas quando a gente vai orientar a paciente, né, se ela puder não ter o contato com o gato, ótimo. Por que isso tá lá? Porque a gente fez uma postagem recente e aí várias pessoas vieram falar que o gato não é mais esse vilão. Ok, mas como medida de orientação, né? Você costuma orientar se a pessoa não tiver o gato para não ter o contato? Como é que funciona? Então, vamos falar na questão diretamente do gato. Eu vi essa postagem também, que eu estou incomodada, vamos deixar claro. Como eu falei, o gato ele é o hospedeiro definitivo, né? Só ele elimina o oocisto nas fezes. Só que o gato ele não nasce com Toxoplasma gondii, ele precisa se contaminar assim como a gente. Como ele se contamina? Por meio da caça, né? Consumindo carnes, principalmente de aves e mamíferos, e ele vai se contaminar com cisto tecidual, e aí vai haver aquele processo, né, do desenvolvimento do parasita no intestino do gato, e ele vai eliminar nas fezes o oocisto. Por que o contato direto com o gato não é um problema? Porque você, na verdade, eu sempre brinco, só vai se contaminar com contato direto com o gato se você comer as fezes do gato. E ainda tem uma segunda questão, você tem que comer, assim, fezes que você deixou largadas. Eu acredito, eu não tenho gato, mas eu acredito que as pessoas que tenham gatos no seu domicílio, elas fazem a higiene das fezes do gato pelo menos todos os dias, né? A gente sabe que o oocisto, ele precisa, para se tornar infectante, amadurecer. E a média de tempo para esse amadurecimento é de 24 horas a 7 dias. Então, a gente espera que as pessoas sejam higiênicas e elas colham essas fezes que o gato eliminou
antes disso. Além disso, a gente tem que lembrar que o gato, uma vez que ele é contaminado, ele só elimina uma única vez na vida dele toxoplasma. Tudo bem que é muita eliminação, são milhões de oocistos que ele elimina ali num período máximo de 7 dias. Mas é uma única vez, então eu falo que assim, para se contaminar diretamente com o gato, tem que ter muitos fatores ruins associados, né? Uma má higiene, você dar comida, carne crua pro gato, deixar ele para sair pra rua. Tanto que, por exemplo, uma forma de prevenção da toxoplasmose é orientar as pessoas que têm gato em casa não ofertar a eles o consumo de carnes cruas ou mal passadas, né? Ou então também não permitir que ele saia para caça. Mas ainda tem toda essa questão, né, do tempo de amadurecimento do oocisto, então você tem que ter uma higiene bem ruim em relação às fezes do gato em casa, e também essa questão de esperar esse tempo, né, para fazer o consumo, que eu falo dessas fezes praticamente diretamente. Mas como eu falo na orientação de prevenção de toxoplasmose no gato na gestante, tem gato em casa, o que vai fazer? Se você só tem você em casa para cuidar das fezes do gato, faz de luva, não coloca as mãos no rosto, né, com essas luvas sujas diretamente, lava logo após na mão, né, com água e sabão e tudo resolvido. Mas eu sempre brinco com a gestante que assim, ela já está carregando a criança, ela já está tendo bastante trabalho, então deixa para outra pessoa que está em casa fazer isso. Agora o contato, né, lambedura, carinho, eu acho que a gente fala essa questão de evitar o contato é muito complicado, né? Porque às vezes o gato é uma companhia, né? É um amigo, existe um amor do animal. Então acho que a gente saber orientar o que é esse contato. É só no momento do contato com as fezes. Sim, e é uma gestão de risco, né? Na verdade, o que a gente faz. Eu pensei, na hora que a gente postou, né, e vieram os comentários, eu falei o seguinte: olha, o sexo oral, fazendo uma analogia com o HIV, o sexo oral, a gente sabe que a chance é pouca de transmissão do HIV comparada às outras práticas, mas existe, né? Então, é por isso, eu acredito que por isso que ficou ainda no manual essa consideração aí do Ministério. O que você acha? Eu acho que é mal colocado pelo Ministério da Saúde. Inclusive, eu faço parte de uma rede de estudo que chama Rede de Toxoplasmose, Rede Brasileira de Toxoplasmose, que é a Rede Toxo. E a gente já questionou muito essas orientações do Ministério, mas vocês sabem como é difícil. Sim. A gente chegar lá no Ministério e fazer o questionamento, né? E como a gente trabalha com toxoplasmose e assim, vê atrocidades, né? As pessoas matam o bicho, né? Chega a esse ponto, a gente tem que realmente tomar muito cuidado. Eu acho que é o cuidado com o contato com as fezes, né? E o gato doméstico, principalmente, orientar sobre a prevenção do gato. Não é para deixar, não é para dar carne crua, não é para dar carne mal passada, não deixar ele sair de casa para caçar. E o cuidado ali na hora da limpeza da caixa de areia. Eu acho que, além disso, é um tanto quanto exagero, na minha opinião. Certo. Bianca, em relação a essa questão da água, o cloro não tem efeito sobre o oocisto, né? Isso já é algo que a gente já sabe há muito tempo, né? Existe um estudo que é muito bacana, em que ele testa vários processos químicos e físicos para tentar combater o oocisto, né? E tá lá, processo de cloração, né? Uso de álcool, vários produtos químicos. A gente sabe que não é efetivo contra o oocisto, porque o oocisto, ele é a forma de resistência do Toxoplasma gondii. O parasita, ele precisa se perpetuar, então ele tem que ter mecanismos de defesa para ele continuar existindo, né? E o oocisto tem isso, essa característica, tanto que o oocisto, ele consegue sobreviver em condições ideais e que nem são condições assim tão extraordinárias, até 1 ano, né? Então é por isso que a gente tem tanta dificuldade assim de talvez controlar a toxoplasmose, a contaminação no nosso país. Então ele tem realmente resistência ao cloro, a gente sabe dessa informação há muito tempo. E além disso, a questão do oocisto, né? De quando eu falo da resistência ao cloro, a gente tem estudo que fala assim: o que mata o oocisto são processos físicos. O processo físico mais fácil que a gente tem para utilizar é cozimento. E é uma coisa boba, gente. É 3 minutos, 63 graus Celsius, sabe? Borbulhou ali a água, 3 minutos já matou. Então é algo muito fácil.
Ou então eu sempre oriento que eu acho que na gestação a gente não pode arriscar, né? Então, descascou, o toxoplasma, ele não contamina a fruta em si, ele tá ali na superfície, né? A gente sabe que talvez no processo mecânico em si, talvez uma boa lavagem de água e sabão, até resolveria, tiraria o parasita ali da superfície. Mas como é gestante, eu falo, cara, o parasita é microscópico, não dá pra você ver se ele saiu. E eu sempre acho que na gestação a gente não pode errar. E toxoplasmose é um problema ainda no Brasil. A gente tem uma taxa de toxoplasmose congênita muito alta em relação a outros países do mundo. A gente tem uma soroprevalência que, dependendo da região do Brasil que a gente esteja avaliando, é muito alta, pode chegar em torno de 90%. Então, a gestante suscetível, que é aquela IgG e IgM negativa, ela está muito vulnerável a se contaminar durante a gestação. Então, assim, eu acho que na gestação a gente não arrisca, e é por isso que eu friso que fruta, verdura e legume só consome se dá para cozinhar ou descascar. O bebê nasceu, gente, acabou o problema. Vai ser feliz, né? Infelizmente, a toxoplasmose faz parte da nossa vida. A gente vai se contaminar em algum momento da nossa vida, né? Algumas pessoas vão ter doença grave, a maioria não vai fazer nada, principalmente gestantes também. Infelizmente, a gente tem um pouco contra da medicina, né, de que a clínica é soberana. Na toxoplasmose da gestação, a clínica não é soberana, os exames complementares que são, porque só de 10 a 20% das gestantes vão ter alguma manifestação clínica de doença aguda. Então, como eu falo, assim, na gestação a gente não arrisca nada. A gente exagera um pouco, passou a gestação, vida que segue. Certo, Bianca. E tem mais um mito, que é a questão da comida japonesa, né? Transmite ou não transmite? Não transmite, porque a gente sabe que o Toxoplasma gondii, ele gosta de animais homeotérmicos, ou seja, ele contamina animais de sangue quente, aves e mamíferos. Ele não contamina animais pecilotérmicos, que são os animais de sangue frios, né? Os peixes, por exemplo. Agora, o que eu sempre falo da comida japonesa, que a gente tem que tomar cuidado pensando em prevenção de toxoplasmose, é porque quem gosta de comida japonesa sabe que normalmente ela sempre vem decorada na verdurinha, né? E ali pode estar junto uma fonte de contaminação e vir ali uma contaminação cruzada. Da mesma forma, na questão dos utensílios, eu falo, se possível, consome comida japonesa em restaurante que você sabe que é basicamente comida, né, japonesa, que não vai mexer tanto com ave mamífera, porque se você não tiver aquela higienização ali e corta carne, fruta e verdura contaminada e corta aquele peixe com o mesmo utensílio, ali também pode rolar uma contaminação cruzada. Mas o consumo em si do peixe cru e isolado não é uma fonte de contaminação para toxoplasmose. E o resfriamento da carne mata o congelamento da carne, vai matar esses oocistos? Então, na carne, a forma de contaminação do toxoplasma são os cistos teciduais que vão conter os bradizoítas do toxoplasma, né? E aí, por ser uma outra forma evolutiva do toxoplasma, ele também tem características diferentes em relação, né, a como inativar esses cistos teciduais. A gente tem estudos que sugerem que para cisto tecidual o congelamento funciona, diferente do oocisto, que a gente sabe que o congelamento não funciona. Lembra que eu falei? O oocisto é a forma evolutiva de resistência do Toxoplasma gondii. Ele resiste a temperaturas muito altas, ele resiste também a temperaturas baixas, mas quando é muito baixo, acima de 63 graus Celsius, ele é inativo. No caso do cisto tecidual, a gente sabe que quando ele é exposto a temperaturas a pelo menos 16 graus Celsius por pelo menos 7 dias, existe a possibilidade de inativação desse cisto tecidual das carnes. Mas a gente tem estudos que falam em temperaturas maiores, então tem alguma variação. Então, como eu comentei que com gestante a gente não pode arriscar, eu falo que gestantes têm que consumir, mesmo que a carne congelada, sempre carne bem passada, tá? Mas a gente sabe que a carne mais segura são as carnes congeladas, dar preferência ao consumo delas. Ô Bianca, e outra coisa, é importante a toxoplasmose congênita, que ainda hoje a gente tem, né, pacientes com manifestações oculares, neurológicas, e até manifestações sistêmicas também, né? Isso, a toxoplasmose congênita, ela ainda é um problema no Brasil. A gente tem uma média ainda de infecção alta, que é de 9
a cada 10 mil nascidos vivos, diferente, por exemplo, do que a gente observa na França, que eu sempre falo que a gente gosta muito de guideline de CDC Estados Unidos. A gente tem até um artigo que é bem bacana da toxoplasmose que compara a vigilância nos Estados Unidos e na França, de como é totalmente diferente. E por que isso acontece? Porque nos Estados Unidos a toxoplasmose não é um problema. A sobreprevalência de toxoplasmose lá é de 10 a 15%. Isso é muito pouco. Na França, a toxoplasmose é um problema por um hábito alimentar deles, né, de consumir mais carne crua, carne de cordeiro. Eles têm uma soroprevalência lá bem mais alta, em torno de 40%, e a gente vai ter uma soroprevalência mais alta, e lá eles resolveram enfrentar o problema de frente, né? Fizeram uma vigilância intensiva durante o pré-natal, implementaram o rastreio mensal da toxoplasmose, implementaram, né, o tratamento precoce com esse rastreio mais incisivo mensal, e eles conseguiram reduzir essa média alta que, por exemplo, hoje o Brasil tem de 9 casos a cada 10 mil nascidos vivos para 1,5 a 2. E a gente tem que se espelhar na França para chegar nesse patamar de 1,5 a 2. Mas eu acredito que a gente vai chegar lá, né? Recentemente eu estava conversando no serviço de referência que eu trabalho, né, com gestação, e sem dúvidas o carro-chefe da toxoplasmose, é o que a gente vê mais no Brasil, de que a gente está percebendo que a gente está cada vez vendo menos casos de doença congênita, né? E a gente fica lá se questionando, será que o parasita está ficando bonzinho? O que eu duvido muito. Eu acho que a gente está começando a fazer uma vigilância melhor, mais intensiva. Esse protocolo, essa nota técnica de 2020, ela veio aí para reforçar a importância de estar rastreando. O Ministério da Saúde pegou para ele o tratamento, que antes eram os municípios que forneciam. A gente tinha muita dificuldade de acesso à medicação. Depois que passou para o Ministério da Saúde, isso melhorou. Depois que a toxoplasmose na gestação passou a ser de notificação compulsória, eu acho que ligou um alerta para o Ministério, opa, a gente tem um problema aqui, vamos correr atrás. Então, eu acho que o nosso futuro, se Deus quiser, vai ser chegar próximo da França. Zerar, a gente não vai zerar porque a doença vai estar aí. Mas a gente precisa deixar o mínimo possível de casos e eu acho que a gente está começando a andar para chegar lá. Ótimo. E Bianca, quando a gente fala do diagnóstico, né, tá preconizado, né, na gestante fazer a sorologia trimestralmente, né, em cada trimestre, e a gente vai utilizar da sorologia do IgM e do IgG, né? Isso, a orientação que a gente tem hoje no Ministério da Saúde, a gente vai fazer uma primeira sorologia na primeira consulta do primeiro atendimento. O ideal é que esse primeiro atendimento fosse no primeiro trimestre, mas a gente sabe que realidade SUS não é bem assim. Mas então você vai fazer uma sorologia, primeiro momento você viu a gestante. Se ela tiver um IgG positivo e um IgM negativo, não tem mais indicação de repetir, tá? Mesmo a gente sabendo que existe a possibilidade de reinfecção, é uma possibilidade que é baixa e a chance de você só gerar falsos positivos é muito maior. Então, tem IgG positivo, IgM negativo, fez uma única dosagem na gestação. Nessa primeira dosagem, tem IgG negativo e IgM negativo, aí sim você tem a recomendação de pelo menos trimestralmente, mas idealmente mensal. E por que idealmente mensal? E como eu comentei, a toxoplasmose não é uma doença na gestação que a gente vai pensar em clínica, porque na maioria dos casos a infecção aguda ela é totalmente assintomática e ainda assim você tem o mesmo risco de transmissão da infecção para o bebê, tá? Então é por isso que a gente tem que fazer essa sorologia mensal e a gente também já tem informação em estudos que quando você começa o tratamento de 3 a 8 semanas após a soroconversão, ou seja, a gestante era IgG negativa e virou IgG positiva, que é o padrão ouro de diagnóstico da toxoplasmose na gestação, você tem desfechos clínicos muito melhores para o feto. Então, assim, o ideal é que seja mensal, né? Mas se não for possível, a gente entende questões de custo também, né? Principalmente pensando em saúde pública, no mínimo trimestral. Exato. E quando aí o pessoal tem mais dificuldade quando vem o IgM e o IgG positivo, né? Que é o caso emblemático que a gente vê na prática a dificuldade dos colegas em conduzirem, né? Qual que vai ser a conduta nesse caso? Isso, você fez lá uma sorologia, veio o IgG e o IgM positivo. Primeiro a gente tem que saber quantas semanas de gestação essa gestante tem. Se você tem uma gestante com menos de 16 semanas, aí vem o IgG e o IgM positivo, você vai solicitar o teste de avidez de IgG.
Se esse teste de avidez de IgG vier para você com uma avidez alta ou forte, né? A forma de escrita vai depender do laboratório que você faz, mas é a mesma coisa, alta ou forte. Se ela tem menos de 16 semanas, você considera que é uma infecção que ocorreu antes da gestação. E aí nada a fazer, nenhum risco para esse bebê. Agora, se ela tem menos de 16 semanas e vem com uma avidez fraca, né, baixa ou intermediária ou moderada, que é a mesma coisa, a gente tem que pensar na possibilidade de uma infecção recente. Agora a gente vai pensar na gestante com mais de 16 semanas, né? Tem a gestante lá com IgG e IgM positivo, mais de 16 semanas. Peço a avidez? Pede. Se ela vier forte, não tem mais como você garantir que essa infecção ocorreu antes da gestação, né? Ela não vai mudar muito a sua conduta, você vai continuar tratando com a possibilidade de uma infecção recente por toxoplasmose na gestação. Agora, se essa avidez vier baixa ou intermediária, reforça, né, a sua hipótese diagnóstica de infecção recente na gestação, você também vai tratar essa gestante com infecção aguda por toxoplasmose. Agora tem as particularidades, né? A gente sabe, por exemplo, gestação é uma fase maravilhosa na vida da mulher para gerar falsos positivos em sorologia, seja na toxoplasmose ou qualquer outra doença infecciosa. E por que disso? A mulher grávida, ela tem muitas alterações do sistema imunológico delas que são fisiológicas, inerentes à gestação. Tem muita produção de anticorpo, tem a questão que a gente tem que entender que o bebê que está na barriga dela é filho dela, mas 50% dele não faz parte dela, né? É a genética do pai. Então, a gestante, né, a natureza sábia, precisou mexer no sistema imunológico dela para que ela não expelisse aquele corpo estranho. E acaba que essas mudanças, né, na questão imunológica das gestantes interferem nos resultados das sorologias. E a gente sabe hoje que assim, a sorologia é o método diagnóstico que a gente tem disponível. A gente não tem outro ainda melhor. Mas a gente sabe que as nossas sorologias são ruins. E ainda está à procura de um exame melhor para rastreio. Mas infelizmente isso é o que temos. A gente tem como melhorar pelo menos algumas metodologias. Por exemplo, geralmente o ELFA é a metodologia que a gente utiliza em centros de referências, que é um pouco mais sensível do que a quimioluminescência, que normalmente é o exame de rastreio utilizado aí para toxoplasmose. Então a gente também tem que pensar que existe a possibilidade muito de falsos positivos do IgM. Por isso que é importante também a questão da gente estar empregando a avidez para tentar auxiliar a gente um pouco nessa questão de infecção recente, passada, né? E vai ter vezes também que você não vai ter essa resposta e você vai ter que tratar essa gestante como positiva, porque você não pode arriscar o feto. Certo. Ô, Bianca, e em relação, por exemplo, aí a avidez basicamente para o pessoal que está em casa entender seria a força com que o anticorpo vai se ligar ao antígeno do parasita, né? E quanto mais tempo você tiver de infecção, maior vai ser essa força, não é isso? Isso, a avidez, ela chega à força de ligação entre o antígeno, né, do agente que você está investigando e o anticorpo do hospedeiro, né, que está sendo contaminado. Quando essa força de ligação ela é forte, sugere para você o quê? Que é uma infecção que ocorreu há pelo menos 12 a 18 semanas. O ponto de corte que o nosso manual usa é 16 semanas. Então a gente segue de regra o nosso protocolo. Quando você tem uma ligação, né, entre antígeno e anticorpo fraca ou intermediária, isso sugere que é uma infecção um pouco mais recente que ocorreu dentro de 12 a 18 semanas. Mas a gente também tem outra peculiaridade da avidez. Da mesma forma que a gente tem o IgM falso positivo, a gente tem os casos de IgG que não maturam, né? Já peguei alguns casos de gestantes que vêm para você com aquela avidez baixa, moderada, mas ela tinha um exame de toxoplasmose lá atrás já com IgG positivo. E existe essa entidade das pessoas que têm um IgG que não maturou. Da mesma forma que existe a entidade das pessoas do IgM residual. A tendência é que o IgM ele negative em torno de 6 meses a 1 ano. Mas existem pessoas que não vão fazer essa faxina desse anticorpo e que mantêm ele positivo ao longo de anos, né? Os estudos já evidenciaram uma persistência de IgM de 5 anos. Eu já vi gestante com IgM residual de mais de 10, porque o bom da gestante é que às vezes é o segundo filho e ela tem o exame do filho anterior. E aí você consegue ter essa noção. E é muito difícil em estudo você conseguir saber exatamente quanto tempo dá para durar,
porque é complicado você fazer uma mulher saudável todo ano vir coletar exame, né? Então, isso a gente tem IgMs de 5 anos, mas a gente sabe que pode perdurar muito mais, e ali é outro probleminha de interpretação de exame que também pode estar enganando a gente. Exato, e também não tem correlação com aqueles valores, né? O índice lá da sorologia, né? Porque às vezes a gente pega paciente que fica desesperado porque o IgM era 25 e agora tá 33, né? E isso daí pode ser residual, e a gente também não vai olhar isso na metodologia de sorologia, né? Até porque vai implicar em relação ao kit, né? A metodologia, né? Então tem toda essa questão. A gente tem que lembrar que a gente não pode comparar exames de kits diferentes ou metodologias diferentes. A gente só pode comparar o mesmo kit e a mesma metodologia. Você tá certíssimo. E o nosso sistema imunológico varia todos os dias, né? Dependendo de como foi o nosso dia. Então é óbvio que esses valores, né, de ponto de corte vão alterar também. Existe lugar para o PCR para toxo, Bianca? Existe com certeza no líquido amniótico, né? A gente sabe hoje que faz parte de uma boa assistência de uma gestante com toxoplasmose a gente ofertar a ela a possibilidade de realizar o exame de amniocentese, que é para fazer a detecção da PCR, né, o DNA do Toxoplasma gondii no líquido amniótico. Porque a gestante ter toxoplasmose não quer dizer que o bebê vai ter. E eu sempre falo isso, graças a Deus. Se fosse infecção 100%, ia ser um horror. A chance de transmissão da toxoplasmose, ela vai aumentando ao longo da gestação. E a gente, na verdade, sempre tratou a gestante, né? Na verdade, a gente nunca tratou a gestante, a gente sempre tratou o bebê, né? Porque se a gestante não estivesse grávida, ela nem ficaria sabendo da infecção. E a gente sempre tratou o bebê como positivo, mas sem ter certeza se ele era positivo mesmo. E a amniocentese, né, a PCR do líquido amniótico, veio aí para falar pra gente já na gestação sobre o bebê, da gente não ter que esperar ele nascer para saber se ele foi contaminado ou não. Então a gente faz o líquido amniótico. A gente deve ofertar para todas as gestantes o líquido amniótico, é protocolo, tá? A questão que a gente tem de limitação no Brasil é que não está disponível para todo mundo, né? Geralmente está disponível em centros de referência e os centros de referências não conseguem englobar todos os gestantes com toxoplasmose no Brasil. Então, no caso que você não vai ter disponível o líquido amniótico, você sempre vai considerar o pior cenário, como se o bebê tivesse sido infectado, né? E vai dar o esquema tríplice para essa gestante para você tratar esse bebê. Agora, se você tem disponível o líquido amniótico, você pode ofertar para sua gestante. A gente só pode fazer a amniocentese a partir de 16 semanas, porque com menos de 16 semanas você aumenta o risco, né, de perda fetal, então é contraindicada a amniocentese com menos de 16 semanas. O ideal é que você faça o líquido amniótico pelo menos de 4 a 8 semanas após mais ou menos o momento que você definiu que ocorreu a infecção, tá? Quanto mais tempo você demorar para fazer o líquido amniótico, menor a chance de você ter um falso negativo. E a gente vai fazer o líquido amniótico em toda gestante a partir de 16 semanas, se você tiver disponível. Líquido amniótico negativo, bebê não está contaminado, você pode só fazer espiramicina até o final da gestação para prevenir transmissão para o bebê. Líquido amniótico positivo é 100% positivo, o bebê realmente tem toxoplasmose congênita, você vai fazer tratamento com sulfadiazina, perimetamina e ácido folínico até o final da gestação para já tratar esse bebê desde a barriga. Uma coisa só que é interessante da gente falar do líquido amniótico é que, independente dele ser positivo ou negativo, a gente rastreia o bebê ao nascimento. É tipo um duplo cheque. Por quê? O negativo, ainda assim, tem uma chance em torno de 10% de ser um falso negativo. É uma chance baixa, mas tem. Então, você não pode deixar passar esse diagnóstico de toxoplasmose congênita. Então, a gente rastreia o bebê no nascimento. Líquido amniótico positivo, de qualquer forma, a gente vai rastrear também. Não é só para reconfirmar a infecção, porque a especificidade é praticamente de 100% da PCR no líquido amniótico. Só para você ter uma ideia do bebê que você tem em mãos, né? Até para saber se você vai fazer corticóide ou não, quais as lesões que ele tem. Então, assim, o líquido amniótico, PCR, tem que fazer parte do protocolo. Se você tem disponível, você tem que ofertar essa possibilidade para sua gestante. Agora, também só vale um detalhe que não é uma obrigatoriedade, que a gestante ela tem que ser informada do risco do procedimento de perda fetal. É um risco por cento de 0,5%, é mínimo. A gente sabe que o benefício do exame é maior do que o risco, mas ela deve ser orientada e ela deve decidir se ela quer fazer ou não sabendo desse risco. Tá? Não pode ser uma obrigatoriedade para a gestante fazer o líquido amniótico, mas se você tem disponível, deve ser ofertado. Certo.
Então vamos resumir as condutas. Vamos começar pelo IgM negativo e pelo IgG positivo, que a conduta não vai ser nada, né? O paciente não precisa nem mais repetir se o IgG... Isso. Desculpa, eu te cortei. Mas, na verdade, é só para fazer um adendo que está no nosso protocolo, que a gestante IgG positivo e IgM negativa, tem muita gente que fala que é uma gestante imune, né? E sabe, considerando que a toxoplasmose pode reinfectar ou reativar na imunossuprimida, é errado a gente falar que é uma gestante imune. Então, o nosso protocolo orienta, você não vai fazer mais repetição de sorologia, mas que ainda assim você oriente ela a prevenir essa infecção por toxoplasmose ao longo da gestação pelo risco de reinfecção. Que é baixo. É muito baixo, né? É baixo ou, na verdade, a gente ainda não sabe exatamente quanto de reinfecção a gente tem, porque não é fácil o diagnóstico de reinfecção, né? Sim, sim. E no caso da IgM negativa e da IgG negativa, também a gente vai fazer esse rastreio aí no mínimo trimestral e preferencialmente que seja mensal. Isso. E orientar ela como prevenir, que são mais importantes que as pessoas não fazem. Certo. E com a paciente com a sorologia IgM reagente, independente do resultado da IgG. A IgM isolada reagente. Isso. Você começa o tratamento, vai ver que momento a gestante está, com menos de 16 semanas de espiramicina, com mais de 16 semanas esquema tríplice, sulfadiazina, perimetamina e ácido folico. Se já tem IgG, você pede avidez de IgG. Se não tem IgG, você repete em 15 dias esse exame. Esse IgG vai ter que positivar. Se não positivar, era um falso positivo de IgM. Se positivar, você está diante de uma soroconversão, que é o padrão ouro diagnóstico de toxoplasmose na gestação. E aí eu vou começar o tratamento, eu vou tratar com esquema tríplice já. Você vai tratar de esquema tríplice se tiver mais de 16 semanas. Se tiver menos de 16 semanas, esperamicina. Só esperamicina. Beleza. E a respeito do tratamento, como que você falou do esquema tríplice, mas explica mais pra gente como que é esse esquema tríplice. O tratamento da toxoplasmose a gente não tem muito o que inventar, porque ninguém inventou nada novo. Estou ansiosa para que alguém invente algo novo, mas a gente usa o mesmo há anos, né? Gestante diagnosticou toxoplasmose na gestação, toxoplasmose aguda, com menos de 16 semanas. Você vai fazer esperamicina, 1 grama ou 3 unidades, que no Brasil, né, a gente só tem a esperamicina de 500 miligramas ou 1,5, então você vai fazer 2 comprimidos de 8 em 8 horas. Vocês vão ver, se alguém procurar aí no Google, mas tem esperamicina, rofamicina de 1 grama, né, em um comprimido. Não existe essa formulação no Brasil, tá? Existe lá fora. Eu já vi gente prescrevendo errado, gestante ficando desesperada, não existe formulação no Brasil. O que a gente tem que o Ministério da Saúde dá, esperamicina de 500 miligramas, você vai fazer 2 comprimidos de 8 em 8 horas. Não tem o que inventar. Gestante diagnosticou toxoplasmose aguda. Com mais de 16 semanas, a gente começa o que a gente chama de esquema tríplice, que é a sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. A sulfadiazina, que a gente tem de 500 miligramas, a gente vai fazer 1 grama, né? 2 comprimidos de 8 em 8 horas. A gente se baseia sempre no manual francês aqui no Brasil. Às vezes, se você olhar UpToDate, se você olhar CDC, lá eles fazem 1 grama de 6 em 6 horas. A meu ver, a gente só aumenta a toxicidade e efeito colateral na gestante. É difícil ela aguentar de 8 em 8, que dirá de 6 em 6 horas, tá? Então, no Brasil, nosso protocolo, 1 grama de 8 em 8 horas. Pirimetamina, a gente faz 50 miligramas uma vez ao dia, ou pode fazer um comprimido de 12 em 12 horas. Você pode ajustar pela tolerância da sua gestante. E lembrar de repor o ácido folínico. A gente só tem a formulação de 15 miligramas, a gente faz um comprimido uma vez ao dia, mas quem trabalha com toxoplasmose sabe que ácido folínico é uma raridade. A gente pode, nos momentos de falta, fazer uma economia e fazer o uso de ácido folínico com comprimido 3 vezes por semana, que você já vai conseguir atingir a dose que você precisa de reposição para evitar a anemia pirimetamina. Gestante alérgica a sulfa, qual é a droga que a gente tem de opção? Só clindamicina. Você também vai fazer 600 miligramas de 8 em 8 horas. Certo. E não adianta fazer ácido fólico, né? Que o pessoal também confunde isso. Não. Inclusive, o ácido fólico ele não pode ser usado de forma concomitante com ácido folínico, porque os dois brigam pelo mesmo receptor. E aí, no final, você acaba não repondo nenhum nem outro e a gestante pode acabar fazendo anemia a pirimetamina. E vale também lembrar que, apesar de não ser uma orientação formal, mas a maioria das gestantes ela usam polivitamínicos porque os obstetras mantêm ao longo de toda a gestação. Na maioria desses polivitamínicos a gente tem ácido fólico, então tem que atentar a gestante que se tiver ácido fólico tem que parar, porque não pode usar concomitantemente com ácido folínico, mas pode usar junto do sulfato ferroso.
Ô, Bianca, e o risco de kernícteros na SUFA, lenda urbana ou realmente é um risco? Não é uma lenda urbana, tá em bula. Mas quando você procura, né, isso era uma coisa que me angustiava, porque é o medo que vai passando de infectologista para infectologista, né? Com 36 semanas a gente tem que suspender a SUFA e botar a espiramicina, né? Quando eu aprendi na minha residência, a gente suspendia com 34. Aí depois o pessoal ficou mais audacioso e botou para 36. Mas não existe essa recomendação formal. Se você olhar todos os trabalhos, né, todos os artigos, todos os guidelines, é esquema tríplice até o nascimento, tá? E realmente, se você procurar em literatura, não tem essa questão do kernícteros. Tá em bula, existe o risco, mas é um risco mínimo. Por exemplo, você está diante de um bebê com PCR positivo no líquido amniótico, é menos tempo de tratamento que você vai dar para ele na barriga. Então, não existe essa ideia de suspender, tanto que o nosso manual fala a partir de 16 semanas, esquema tríplice até o parto. Em momento algum, ele comenta de haver essa suspensão com 36 semanas e trocar para espiramicina. Certo. Se eu não tenho acesso à amniocentese, eu vou tratar até o parto essa gestante, né? Com o esquema tríplice depois das 16 semanas. E se tiver, aí eu vou fazer o PCR no líquido amniótico. Vindo negativo, eu posso suspender. Vindo positivo, eu também vou continuar com o tratamento. Isso, vindo negativo, você pode suspender o esquema tríplice e passar para a espiramicina. Independente do resultado de líquido amniótico, a gestante vai sempre tomar algum remédio, né? A diferença é que se o bebê não for contaminado, você pode optar em só prevenir transmissão, que é a função da espiramicina. Agora, se deu positivo a bebê contaminado, a gente precisa de droga que chegue nele, porque a gente sabe que a espiramicina ela concentra na placenta, mas não passa para o bebê, ao contrário do esquema tríplice, que ela ultrapassa a barreira transplacentária e chega no bebê e trata ele desde a barriga. E você vê, assim, na sua prática, né, que você pega casos de colegas, os erros mais comuns, assim, pra gente prestar bastante atenção. De prescrição, eu acho que inclusive isso faz parte da minha tese de mestrado, né? Tem as porcentagens de erro de prescrição, porque é tão protocolado, né? O tratamento, como eu falei, não inventaram nada novo. E eu já vi as formas mais icônicas de prescrição de espiramicina, um comprimido de 12 em 12, a sulfa também, a pirimetamina faz aquela dose da TAC que a gente faz para neurotóxico e não se faz na gestante, a gente só aumenta o risco dela fazer anemia. Já vi também que é comum, mas eu acho que até perdoa em alguns casos, de tratar gestantes com falso positivo de IgM, aí o IgG não positivo, aí a pessoa continuar acreditando naquele M e tratar a gestação inteira sem necessidade, até expô-la a líquido amniótico sem necessidade, né, com risco de perda fetal. E também tem a questão que ainda tem gente que peca um pouco na interpretação da avidez, fica na dúvida, né, e acaba mandando para o infectologista dar uma resolvida. Muito bacana, Bianca. Acho que foi sensacional. É um tema muito específico, assim, e você foi muito clara. Eu queria te agradecer novamente pela presença. E agora te convidar também para outros episódios aí de outras infecções, que tem muita polêmica naquele manual, que eu achei, viu? Lendo ele. Tem muita polêmica. Mas a questão, quando você trabalha com infecção na gestação, é que falta muito estudo para muita coisa, tá? Eu acho que a gente pode terminar botando até uma reflexão que eu falo na toxoplasmose, que eu brinco isso quando eu dou aula. Porque ninguém pensa em não prescrever o tratamento da toxoplasmose, não é verdade? Está protocolado, seria errado você não prescrever. E a gente fica naquelas questões, né? Mas tem muito estudo. Gente, a gente só tem um ensaio clínico até hoje, que foi publicado em 2020, comparando espiramicina com esquema tríplice. Então, assim, não é um ensaio clínico bom, não é tratamento versus placebo, né? E ainda assim, ninguém tem coragem de não tratar uma gestante. Eu também não tenho, porque a gente tem diversos estudos observacionais que demonstram a eficácia do tratamento, mas a gente também tem estudo que fala que, na verdade, não muda em nada. Então, assim, isso é uma questão da tox, e aí eu brinco que eu trago para o citomegalo, porque todo mundo questiona o Valacyclovir, e se a gente for botar em ciência,
O ensaio clínico do Valescovir citomegalo é muito melhor do que o ensaio clínico da toxoplasmose e muita gente fica aí questionando se trata ou não o citomegalo, né? Aí a gente deixa para outro episódio. Exato, porque a polêmica era justamente, eu tava pensando aqui, era justamente do citomegalo, né? Citomegalo é uma polêmica. É uma polêmica, mas vai ser um ótimo episódio. Bianca, eu queria mandar um abraço para as nossas ginecologistas que escutam o podcast, a doutora Marina, a doutora Marília e a doutora Letícia, que são fãs do InfectoCast, e agradecer você novamente pela disponibilidade, viu? Eu que agradeço, foi ótimo, né? E é sempre bom a gente passar uma informação correta para os nossos colegas. Dividir conhecimento é a melhor coisa, para a gente prestar uma melhor assistência para as nossas gestantes. Sim, com certeza. E o podcast é escutado por muitas pessoas no Brasil. Acho que vai clarear e vamos fazer uns posts aí com essas doses, com essas dicas, o pessoal esclarecer e não errar mais na hora de prescrever as medicações. Combinado. Obrigada, Vitor, pelo convite. Um abraço, pessoal. Valeu! Semibreves, edição de podcast.